Estenda a sua mão para cá, amém? Senhor Deus, quero agradecer ao Pai por esse privilégio de estar recebendo aqui hoje o pastor Alex, pastor Aline, que representa o Senhor aqui hoje, ele representando o Conselho Apostólico, como supervisor desse estado, ó Deus. Nós queremos receber com honra, ó Pai, e queremos que o Senhor use ele no nosso meio e que esse relacionamento, nessa nova estação que está se iniciando, seja muito frutífero para o Teu reino, para a nossa igreja, para a vinha, para vidas que serão alcançadas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Kleberson, que bênção poder estar aqui com a sua igreja, com o seu povo, recebendo vocês na vinha, com muita alegria, porque, acho que esse celular é seu, pastor. Nós temos também esse encargo de cooperar na edificação da igreja, e nós estamos aqui no mesmo bairro, né? Estamos um pouquinho para cima, e certamente o Senhor tem muitas vidas para nos entregar, para confiar a nós, e nós estamos trabalhando para o mesmo reino, amém? Não existe divisão, existe aliança, honra, lealdade, amizade, um compromisso mútuo de vivermos juntos o propósito de Deus. Eu estou feliz de estar aqui, porque eu caminho com a videira, né, desde 2005, quando eu me casei, voltei para Jesus, juntamente com a minha esposa, e então, já a primeira igreja que nós visitamos foi a Igreja Batista Emanuel, que se tornou videira depois em 2011, mas o pastor Hermes era o nosso pastor, e então estamos desde aquela época vivendo a visão. Em 2007 fomos a primeira vez para Goiânia, para conhecer a videira, e transicionamos, vivemos células. Me tornei pastor em 2010, e a minha esposa se tornou pastora em 2015, não é? E estamos juntos edificando. A minha esposa, a pastora Aline, que também cuida das esposas dos pastores da vinha, não é? Supervisionando todo o trabalho com as crianças, com os Radicais Kids no estado. Então, vocês também podem contar com a minha esposa, a pastora Fabiola, né? Tudo que a senhora precisar, pode contar com ela, né? Eu acredito que essa semana estaremos juntos lá em Guaratuba, vai ser um tempo precioso também para alinharmos o que precisar ainda ser alinhado, mas eu estou muito contente de receber essa igreja amada para caminhar conosco. E o pastor Kleberson falou que quer cooperar, eu vim decidido no meu coração para falar exatamente a mesma coisa. Eu sou um servo dos irmãos, estamos aqui para cooperar, para que essa obra cresça, avance, né? E alcance muito mais vidas e almas para o nome de Jesus, amém? Aleluia. Eu normalmente não saio para pregar no domingo à tarde, não saio, na verdade no domingo dificilmente eu saio porque eu tenho um culto de manhã aqui no SIC, e à tarde nós estamos plantando uma nova igreja no Batel, então eu gosto de estar presente lá, para eu pregar lá. Mas o pastor Kleberson fez essa pergunta, eu já estou há 2 semanas longe de lá, hoje está completando a 3ª, né? Se fosse outra pessoa, eu não ia aceitar, confesso para você. Mas você me explicou a razão, o motivo para te receber na vinha, e também pela oportunidade do seu aniversário. Então nós fizemos todo o esforço possível para dizer para você, pastor Kleberson, que eu amo, e eu recebo coração aberto para servir você, sua família, sua casa e sua igreja, amém? É muito bom estarmos aqui, e eu prego com liberdade, porque nós pregamos a mesma mensagem, é a graça de Deus, e eu não estou aqui para pregar nada novo. Você não vai ouvir nada novo, nada diferente, certamente, porque eu vou continuar afirmando aquilo que a palavra de Deus traz como uma mensagem mais importante para todo aquele que quer conhecer Jesus, que é a mensagem do amor de Deus e da graça de Cristo, amém? Então, Romanos capítulo 5, versículo 1, é a base do texto que eu quero compartilhar com você. Romanos capítulo 5, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 5, ok? Romanos 5, 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus.
E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Curve sua cabeça por um instante, deixa eu orar. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te louvar pela oportunidade de poder cooperar com a edificação dessa igreja, ministrando a sua palavra, o evangelho que liberta, o evangelho que transforma. A verdadeira mudança que cada pessoa pode experimentar, Senhor, é por meio da revelação da tua palavra. E é isso que eu peço nessa noite, que os corações estejam abertos para ouvir a tua mensagem e que estejamos firmes na tua graça, porque o que nos liberta, o que nos transforma, não é a palavra da lei, mas é a mensagem que nos conquistou por amor, é a mensagem que nos sustenta em amor, e é a mensagem que nos conduz à eternidade por amor. Em nome de Jesus, que cada coração aqui seja uma terra boa, que recebe a semente, e que essa semente germine, cresça e dê muitos frutos, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então, a graça de Deus é certamente a maior revelação que nós podemos ter. Não existe nenhuma mensagem mais importante na palavra do que essa verdade, de que nós fomos encontrados numa situação de pecado, fomos atraídos para o Senhor, estando numa vida envolta num pecado, em práticas terríveis, mas o Senhor mesmo assim olhou para nós com amor e com a sua graça, nos trouxe para si e transformou cada um de nós de criaturas em filhos. Nos tornamos filhos pela graça de Deus. O versículo 1 que nós lemos diz: justificados, pois, temos paz com Deus. Antes éramos inimigos da cruz de Cristo, inimigos de Deus, porque estávamos longe, mas o Senhor nos tornou filhos. Nunca mais seremos os mesmos depois de conhecer a graça. Não tem ninguém que, uma vez que tenha tido conhecimento do amor de Deus e da graça de Cristo, permanece a mesma pessoa, porque a graça nos transforma, a graça nos molda, a graça ela gera uma mudança de dentro para fora. O religioso, ele valoriza muito o externo, ele valoriza muito o comportamento externo, né, a aparência. Mas a verdade é que o Senhor valoriza uma obra que começa lá no íntimo, lá no coração. Porque todo aquele que recebeu Jesus foi feito filho e teve uma mudança na sua essência. Ele era então inimigo da cruz de Cristo, mas agora que conheceu a Jesus, ele se tornou uma nova criatura. E uma vez que você se torna nova criatura, o Espírito de Deus passa a habitar dentro de você e a conduzir os seus passos. No início da sua vida com o Senhor, você ainda não sabe muito bem lidar com essa voz do seu Espírito, você ainda está num processo de transição, de transformação, porque o seu Espírito, ele foi regenerado. Eu estou adiantando a primeira aula do cursão, né? O Espírito foi regenerado. Isso nós chamamos de novo nascimento. A sua alma precisa ser transformada. Esse é um trabalho que o Espírito Santo vai ter com você até o último dia da sua vida. Todos nós estamos em transformação. Eu gosto muito de uma camiseta que eu vi uma vez, escrito: estou em obras, né? Desculpe o transtorno, estou em obras. E é verdade, não é? Nós estamos sendo transformados dia após dia, e essa transformação não é pela lei que o pastor prega. Aqui não prega, mas tem pastores que pregam, né? Pela lei que o pastor prega, que as pessoas pregam, que diz para você que você tem que fazer isso, que você tem que obedecer aquilo. Não, não, não. A transformação, ela é fruto de uma revelação do coração. É uma instrução do Espírito. É aqueles momentos em que você está tendo um comportamento inadequado para um filho de Deus, e naquele instante o Espírito Santo fala
ao seu coração: mas isso não está certo, esse não é o caminho, isso não combina com quem é filho de Deus, com quem nasceu de novo. Eu vou andar de uma maneira diferente. Olha só, ninguém precisou enfiar lei na sua cabeça. O Espírito Santo ministrou ao seu coração as verdades da palavra de Deus. Porque agora recebemos dentro de nós essa lei impressa no nosso coração. O Espírito Santo passou a habitar dentro de nós. Mas de vez em quando, nós acabamos sendo assediados por vivermos um comportamento baseado na lei, Pessoas tentam roubar de nós a revelação. Ou seja, você é bombardeado nas redes sociais, uma vez que você é crente, você recebe muitas sugestões das redes sociais que tem a ver com a sua vida. Então, se você posta versículos bíblicos, se você posta vídeos, que tem a ver com a sua fé, então a própria plataforma vai sugerir vídeos de outros pastores, de outras igrejas. E pode ser que você esteja recebendo informações que são recheadas de lei, e às vezes até compartilha, e às vezes até fala que essa é uma verdade, porque todos nós, a verdade é que todos nós estamos crescendo no conhecimento da graça. Ninguém possui a revelação completa. Todos nós precisamos diariamente de uma desintoxicação da lei, porque naturalmente nós somos apegados a regras, naturalmente nós somos apegados a isso, a faça isso ou não faça aquilo. Nós gostamos de uma receitinha de bolo. Qual é o caminho para eu ser abençoado? O que eu tenho que fazer para eu prosperar? O que eu faço para não ficar mais doente? Para eu não, na verdade, perder o emprego? Para eu não bater o carro? Qual que é o caminho? Porque se eu estou servindo ao Senhor e essas coisas estão acontecendo comigo, tem alguma coisa errada na minha vida. O que eu estou fazendo de errado? Esse é um pensamento de lei, é um pensamento de merecimento. Você acha que Deus abençoa você se você for bonzinho? Não, meu irmão. Efésios diz, capítulo 1, versículo 3, diz que você já foi abençoado nas regiões celestiais. Essa é a sua condição. Você é irremediavelmente abençoado. Mas se nós não vigiarmos, nós voltamos aos rudimentos da lei e passamos a viver debaixo de condenação. E o pior, muitas vezes quando nós estamos debaixo de condenação, nós ficamos também condenando as pessoas à nossa volta. É por isso que eu quero compartilhar rapidamente com você. Eu não sei quanto tempo que eu tenho. Agora é 7h18. Até que horas que eu posso ir, pastor? Ok, amém. Então, eu quero compartilhar com você sobre estou firme na graça. Estou firme na graça. Porque o texto que nós lemos de Romanos capítulo 5, no versículo 2, diz assim: por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. O apóstolo Paulo diz que ele caminhava firmado na graça. Não é na lei, não é no merecimento, não é na obediência, não é na santidade, é na graça de Deus. E a nossa edificação é uma edificação que está baseada nessa verdade. Esse é o objetivo do Senhor, que nos firmemos de tal maneira, a ponto de que nada tem o poder, e nem ninguém tem o poder de nos tirar dessa dimensão de vida, onde nós temos a nossa fé fortalecida, ao ponto de nos tornarmos inabaláveis. Primeira consequência de nos firmarmos na graça é que nós vamos ter paz com Deus, paz com o Senhor. Meu amado, se você tem paz com Deus, quem é que vai roubar a sua paz? Às vezes você pode ficar mal de um vizinho estar chateado com você. É muito ruim ter um vizinho triste com a gente, chateado com a gente, você concorda comigo? Sempre vai ficar aquele incômodo. Mas pior ainda seria se tivesse um Deus furioso te seguindo, te perseguindo. Já é muito ruim ter um ministro do STF te perseguindo, porque você pode arrumar confusão com muita gente, mas arrumar confusão com alguém lá do STF é muito ruim, porque ele é capaz de descobrir tudo na sua vida, ele sabe tudo. Imagina só, arrumar confusão com Deus, você não ter
paz com o Senhor. Então, meu amado, eu quero trazer um refrigério para o seu coração. Uma vez que você recebeu essa graça no seu coração, você tem paz com Deus. Paz com Deus, desfrutar de paz. Esse é um grande privilégio que os filhos possuem. É a primeira coisa que o apóstolo disse, é que quando eu me firmo na graça, eu tenho paz com Deus. E se eu tenho paz com Deus, não tem nenhuma circunstância, nenhuma situação que irá me tirar dessa posição. A doença se torna ilegal no meu corpo. Por quê? Porque eu tenho paz com Deus. Eu me recordo de uma ocasião que eu bati um carro, um motorista meia roda, apressado, atravessou uma preferencial e acabou com o meu carro. Eu fiquei muito chateado, mandei meu carro para o conserto, e aí pagou daquele jeito, nem pagou tudo. E aí, logo depois que eu peguei o carro na oficina, eu estava indo para minha casa, e eu quase bati o carro novamente. Fui fechado, mas quase, foi assim por muito pouco. Eu me lembro que naquela ocasião eu parei o carro, freiei o carro assim para não bater, e quando eu vi que não bateu, eu olhei para o céu cheio de justiça, e falei: Senhor, o que está acontecendo comigo? O que o Senhor está fazendo comigo? Está querendo me testar? Ou seja, na minha cabeça naquela época, eu achava que Deus estava em guerra comigo, estava querendo pesar a mão em mim. Aí é daí que surge aquelas teorias de que Deus manda câncer, é que Deus permitiu isso para você aprender a lidar com essas coisas. Puxa vida, se nós que somos maus temos pensamentos bons com os nossos filhos, por que o Senhor, imagine o Senhor, que é o verdadeiro Pai, o que Ele deseja para nós? Somente coisas boas. Então, se eu tenho paz com Deus, como eu disse, a doença se torna ilegal no meu corpo, a pobreza vai ter que ir embora, porque a miséria não é para o Filho de Deus. Deus não quer que você seja miserável, e não quer que você tenha uma mentalidade de miséria. Ele quer que você tenha mentalidade de prosperidade, de crescimento. Ah, por quê, pastor? Porque eu sou fiel, porque eu dou dízimo, porque eu na verdade distribuo meus bens para os pobres. Não, porque você é filho de um Deus rico, porque você é filho do dono do ouro e da prata. O natural é que você cresça, o natural é que você prospere. Então, se você tem paz com Ele, qual é o problema que vai te parar? Então, meu irmão, se eu tenho paz com Deus, eu não serei perturbado por um demônio. Se eu tenho paz com Deus, eu não serei desestabilizado com uma má notícia. Talvez alguém pense assim: pastor, o senhor está pegando pesado, porque quando a má notícia vem, nós ficamos sem chão, nós ficamos perdidos. Pois é, mas não deveríamos, porque o nosso chão é o Senhor, a nossa rocha é Cristo, e a palavra é em cima daquilo que nós caminhamos, é em cima dela que nós caminhamos. Nós precisamos crer mais. Eu vou dar uma palavra de Deus para você. Deus tem o controle sobre todas as circunstâncias, sobre todas as coisas. Você às vezes é pego de surpresa com uma coisa ou outra, mas Deus nunca é pego de surpresa. Ele já sabe tudo antes da situação chegar até você. Deus não está andando para lá e para cá pensando: como que eu vou resolver esse problema desse meu filho? O que eu vou fazer para tirar ele dessa? Não, Deus já se moveu. Deus já fez tudo que tinha que fazer há mais de 2000 anos atrás, quando deu o filho dele naquela cruz. Nós cantamos várias músicas aqui falando Jesus. Eu quero Jesus, é só Jesus, é Cristo, e é isso mesmo. Essa é a mensagem, essa é a verdade. A sua paz já foi comprada lá na cruz, independente das circunstâncias. É por isso que Paulo começa o capítulo 5 dizendo isso: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa paz não é por meio de algo que eu faço, não é porque eu sou um bom filhinho, porque naturalmente falando, quando filhos se comportam bem, o pai diz para o filho: parabéns, meu filho, você se comportou muito bem, gostei demais da sua atitude, porque você se comportou bem, papai vai te levar para o parque aquático.
Parabéns, porque você passou de ano, você, na verdade, vai viajar de férias com a família. Nós somos criados para recebermos pelo merecimento. É por isso que é tão difícil para alguns cristãos entenderem a graça de Deus. É por isso que é tão duro para alguns compreenderem o amor do Senhor. Eu achei muito profundo quando o pastor Kleberson estava orando pelo Davi, e ele disse: o Davi conhecerá as dimensões do amor de Deus, a altura, a largura, a profundidade, a distância, porque essa é a grande revelação que nós temos que ter. Quando conhecemos o amor de Deus, nós entendemos que não tem nada a ver com merecimento, tem a ver com identidade. Deus te abençoa independente do que você fez. Por quê? Porque o que importa é quem você é. Quando Adão pecou, que o Senhor foi atrás de Adão no Éden, o Senhor não chegou lá falando: Adão, o que foi que você fez? Não, o Senhor chegou no Éden e perguntou: Adão, cadê você? Cadê você? Porque não importa o que fez, o que importa é a distância que você está. Deus quer que você esteja perto. Deus quer que você se torne filho de verdade, com revelação de filho. Você se permita ser amado, você se permita ser aceito. Nunca tente completar a receita. Não tente receber alguma coisa de Deus baseado na obediência de algum estatuto, de alguma lei. Nunca pense que você pode acrescentar alguma coisa à graça de Deus, porque quando você tenta acrescentar alguma coisa na graça de Deus, você está dizendo que a obra do Senhor na cruz não foi completa. Pensa bem, vamos tentar imaginar. Chega uma pessoa da lei diante de Jesus, morreu aqui na terra, procurou ser um bom homem, um homem santo, um homem de Deus, baseado no merecimento. Aí ele chega lá diante de Jesus, e aí ele chega com toda a reverência: oh meu Deus, Jesus, eu te amo. E ele se ajoelha na frente de Jesus, e Jesus chama ele de filho, fala: oh meu filho amado, que bom receber você aqui, e tal, né? E aí ele já se levanta e fala: Senhor, não foi fácil, mas eu estou aqui. Só eu sei quantos dias eu jejuei, só eu sei, Senhor, quantas vezes eu fui humilhado, só eu sei as células que eu liderei, as pessoas que eu evangelizei. Eu fui perseguido, eu sofri isso, eu sofri aquilo, eu passei por muitas privações, eu abri mão de muitas coisas, eu renunciei muitas coisas para servir o Senhor. Não foi fácil, mas eu estou aqui, e por isso, Jesus, eu creio que eu vou entrar por aquela porta e desfrutar da eternidade com o Senhor. Eu acho que Jesus não seria sarcástico, mas eu quero pedir para você me permitir ser sarcástico, né? Como se fosse uma resposta sarcástica de Jesus. Jesus não faria isso, mas eu quero só imaginar com você. Imagina Jesus recebendo esse irmão. Jesus ia falar: uau! Vejam só quem nós temos aqui. Que homem maravilhoso. Ele foi demais. Gabriel, vem aqui. Ô Miguel, dá uma olhadinha, vê se não tem uma asa nascendo ali atrás dele. É praticamente um anjo que eu estou recebendo aqui. Quem sou eu para impedir a sua entrada na eternidade? Porque afinal de contas você é uma sumidade, você é muito santo, você é muito dedicado. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: nenhuma obra será adicionada para a salvação, a não ser a obra de Cristo na cruz. Essa obra é tudo, e isso basta. O que você precisa para entrar no céu? É só da graça, só precisa da graça de Deus. O que você precisa para ter uma vida abençoada? É só a graça de Deus. Não há nada que possamos fazer para Ele, para trocarmos por uma bênção que nós estamos precisando. Você não precisa subir escadaria de joelho, você não precisa fazer caminhada na rua, você não precisa deixar cabelo crescer, né, Cleber?
Você não precisa de nada disso. Sabe o que você precisa? Eu estou dando risada porque quando eu acho que você chegou, a gente era cabeludo, né? 2 anos e meio de sofrimento, misericórdia. Lembra, pastor Laudecir? Misericórdia, esses irmãos conheceram a gente numa fase difícil. André, né, a Berna, Jesus amado. E aí, então nada disso é capaz de comprar a bênção de Deus. Não tem nada a ver com merecimento. Não tente completar a obra foi completa. Nunca olhe para a receita do amor de Deus e pense assim, está faltando aqui um sacrifíciozinho. Vou fazer um sacrifíciozinho aqui para completar. Não, irmão, não está faltando campanha, não está faltando oração no monte, a obra foi completa. Pastor, mas eu posso fazer campanha? Pode, mas não para completar a obra. Eu posso fazer oração no monte? Pode, mas não para completar a obra. Você pode fazer muitas coisas, desde que no seu coração não esteja a intenção de completar, de merecer, de trocar, de barganhar, de dizer, Senhor, eu vou fazer isso aqui, daí o Senhor quebra o meu galho lá naquele lado lá. Não é assim que nós servimos ao Senhor. Segunda coisa que eu percebo nesse texto, está no versículo 2, como eu te falei, né? Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Quando eu me firmo na graça, eu me revisto da glória de Deus. O que é se gloriar? Gloriar-se é tomar um banho de glória. Muitas vezes você está desgastado, muitas vezes você está desanimado, você está cabisbaixo, você está aflito, você está nervoso, angustiado. Sabe do que você está precisando? De gloriar-se no Senhor, de tomar um banho na cachoeira da graça. A cachoeira da graça é uma água que te alivia, que te limpa, que te dá essa sensação de estar aliviado, entendeu? Eu conheço algumas pessoas que fazem trilha e gostam de cachoeira, meio do mato, essas coisas todas. Eu perdi o gosto nisso da última vez que eu me perdi no meio do mato. Não gostei mais e nunca mais fui. Foi terrível. Mas aí, você já deve ter visto isso, aí alguém vai numa cachoeira enorme, aí posta uma foto assim com os braços abertos, debaixo daquela água forte, né? Aí ele posta a foto e escreve assim, renovando as energias. Não é? Não é assim? Né? Ou seja, lavando a alma. Eles creem que aquela água lá tem um poder, sei lá, místico, para produzir algum efeito dentro dele. Não tem nada, não tem coisa nenhuma. Entendeu? O único poder que pode mudar você por dentro é o Espírito de Deus. Mas existe uma cachoeira sim, uma cachoeira de glória, uma cachoeira de graça, um lugar onde nós devemos nos deleitar. Quando nós estamos em paz com Deus, a aflição, o problema não pode tirar a nossa paz. Nós temos que descansar no Senhor. Pastor, eu nunca perco a paz se eu estou com o Senhor? Claro que perde. É claro que perde. Porque a paz é uma pessoa, a paz é o próprio Cristo, a graça é Cristo. Então, se em algum momento da minha caminhada eu percebo que o meu coração está com algum incômodo, você fala assim, puxa vida, eu estou sem paz nisso aqui. Quer dizer que você saiu da paz. O seu lugar é na paz, o seu lugar é debaixo da graça, mas você está ali incomodado, por quê? Você pode estar fazendo algo que está desalinhado com aquilo que o Espírito Santo te direcionou. Você pode estar caminhando de uma forma que o Espírito Santo não gostaria que você estivesse caminhando. Então essa falta de paz, muitas vezes se revela a você com essa sensação de estar no lugar errado, fazendo a coisa errada, falando a coisa errada. E então o Espírito Santo te conduz novamente para o lugar certo. Então gloriar-se no Senhor é desfrutar da doce presença do Espírito Santo. Eu não sei como é que se resolve seus problemas matrimoniais, mas eu e minha esposa não resolvemos quebrando pau. Não que isso não aconteça nunca. Às vezes a gente tenta quebrar o pau, mas nunca resolve. E quando não tem solução, sabe o que a gente faz? A gente ora. Para a discussão no meio e fala, não, peraí, eu estou cheio da minha razão, você está cheio da sua razão, mas
tem um juiz que pode resolver esse negócio aqui. Vamos buscar ele? Vamos. Aí ela fala, você eu começo, você é o sacerdote. Eu falo, você está certo, eu vou começar. E aí eu vou orar. Eu falo, não, mas eu vou falar com ele essa parada nossa aqui. Beleza? Beleza, pode falar. Então tá bom. E eu começo, Senhor Jesus, amado Deus, obrigado pela minha mulher. Ela é uma bênção tão grande na minha vida. Porque para Deus você não tem coragem de falar todas as verdades que você acha que estão do seu lado. E aí eu começo a falar, obrigado Senhor. Ela é tão compreensiva. Ela é tão amorosa. Ela é tão cheia de graça. Obrigado Senhor, eu não mereço essa mulher. Eu não merecia essa mulher não. O que é isso? Aí eu termino a oração, eu já estou em lágrimas. Aí eu falo, agora é você. Agora é você. Aí ela fala, Jesus, eu que não mereço um homem assim. E aí aquela oração, né? E quando termina a oração, meu irmão, aí é uma conversa para maiores de 18, né? São coisas que o Senhor nos conduz em graça e verdade, em poder e fluir do Espírito, oração em línguas e tudo mais. Por quê? Porque a graça de Deus tomou conta do ambiente. Mas nós muitas vezes estamos cheios de razão, cheios de verdades, que são nossas. Mas quando eu estou em paz, e eu começo a me gloriar, o ambiente muda, a história muda. Porque tudo que o diabo quer é levar você a duvidar da sua identidade, de quem você se tornou em Cristo. Tudo que ele quer é te conduzir por um caminho de condenação, de culpa, de peso. E naquele dia que as coisas não estão indo bem, que bate um boleto que você não conseguiu pagar, e que a água está para cortar, e que alguma coisa aconteceu lá na sua família, ou algum problema muito grande, uma enfermidade, né, chegou em alguém da sua casa ou em você mesmo. Aí naquele dia, você é tentado a pensar coisas terríveis. Deus não me ama, os céus estão em silêncio, Deus virou as costas para mim. Esses são os pensamentos que vêm. Mas eu quero desafiar você a fazer algo diferente no dia mau. No dia mau, no dia que você estiver pior, sabe o que você tem que fazer? Levantar da sua cama, levantar os seus 2 braços para cima e deixar o inferno doido, dizendo, eu sou filho amado. Eu tenho favor de Deus na minha vida. Aí o diabo fala, mas olha o cenário. Olha como está a sua vida, olha as coisas que estão acontecendo, como você ousa dizer que Deus te ama, que Deus cuida de você, olha o caos que você está envolvido, olha as coisas que estão acontecendo, onde é que está Deus? E aí você declara, está aqui, me mantendo em paz, a tempestade está do lado de fora, meu coração está desfrutando de completa paz, porque Jesus está no barco, Ele não vai afundar. A ousadia é essa. E eu quero dizer mais, você só é capaz de vencer o inimigo diante do qual você consegue dormir. Você só é capaz de vencer o inimigo diante do qual você deita e diz, o Senhor está cuidando de tudo, eu sou incapaz de resolver esse problema, mas eu tenho um Deus que vai na frente. Eu gosto daquela música, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para comigo lutar, Ele abre as portas para ninguém mais fechar, Ele trabalha para os que nele confiam, caminha comigo de noite e de dia, erga suas mãos, sua bênção chegou, comece a cantar com muito louvor, esse é o Deus que você serve. Mas eu não estou vendo, pastor, o que eu vejo na minha frente é luta, desafio, batalha. Pois é, mas Ele está indo na sua frente, você não está enxergando. Essa é a hora de você exercer fé. Fé não é aquilo, é crer naquilo que você está vendo, porque se você está vendo não precisa de fé, então agora você só testemunha. Fé é falar quando não aconteceu, falar depois que já aconteceu
é testemunho. Eu não sei quanto a você, mas eu quero ser um homem de fé, antes de ser um homem de testemunho. Eu quero ser um homem de testemunho, sim, contar muitos testemunhos, inúmeros. Mas antes de ser um homem de testemunho, eu quero ser um homem de fé. Você pode, na verdade, entender isso e falar assim: pastor, todo domingo eu tomo um banho de glória. Eu venho para o culto todo domingo. Mas para você é suficiente tomar um banho por semana? Olha, se essa é a realidade, eu não quero encontrar você lá pela quinta, sexta-feira. Não é? Se você toma um banho só no domingo, quinta ou sexta você já está fedendo faz tempo. Não é? Então, se você não toma só um banho no seu corpo físico por semana, por que o banho de glória você vai tomar só no culto domingo? Uma equipe de louvor ungida dessa, cheio de vida, não é? Cheio do Espírito. É muito bom participar de um louvor assim, de um culto avivado. É glória de Deus. Você deve participar da célula durante a semana. Mas e em casa? E no ambiente da sua intimidade? Meditação da palavra, adoração ao Senhor, oração, louvor. Tudo isso é um banho de glória que você deve tomar. Enquanto todo mundo está murmurando, você deve estar se gloriando no Senhor. Sua boca tem que sair muitos glória a Deus, tem que sair muitos aleluias, muitos amém. Por quê? Porque isso faz parte da vida normal do crente. Quando você diz glória a Deus, irmão, você está tirando o holofote de você. Quem não diz glória a Deus é porque quer glória para si. Você tem que dar sempre glória a Deus. Amém? Qual que é a resposta da igreja então? Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia quer dizer louvor a quem é devido. Louvor ao Senhor. Amém? Veja bem, Romanos capítulo 4, versículo 2, diz assim: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Nas tribulações, eu só tenho uma coisa para fazer: me banhar com glória. Enquanto eu glorifico ao Senhor, o Espírito fala ao meu ouvido: para de tentar resolver o que eu já resolvi. Desista de ir aonde eu já te coloquei. Você já é filho. Você não precisa tentar merecer ser filho. Pare de lutar por aquilo que já é seu, pela bênção que já é sua, por aquilo que já foi liberado no céu para você. Às vezes nós ficamos insistindo, pedindo uma coisa que Deus já deu. Eu ouvi um testemunho de um pastor muito precioso, esteve comigo esses dias atrás aqui conosco na igreja, dando uma capacitação de pastores, de mestres, e ele compartilhou comigo um testemunho sobre a escola videira que ele abriu lá em Acreúna, lá no estado do Goiás. E ele me deu uma palavra profética de que nós teríamos uma escola, liberou uma palavra poderosa sobre a nossa vida. E nessa ocasião ele falou: pastor, eu vou contar um testemunho rápido para o senhor aqui, porque talvez o senhor pode ser tentado a não crer que Deus vai fazer, pelo mesmo motivo que eu também tive crises de fé. Ele falou assim: eu já tinha o terreno para construir a escola, e eu vivia pedindo para o Senhor, todo dia eu falava: Senhor, a minha escola, Senhor, dá escola para a igreja, nós queremos uma escola videira aqui, o Senhor vai fazer, eu creio, o Senhor vai fazer. Aí diz ele que depois de muito orar, um belo dia, ele estava lá no escritório dele, aí ele estava pedindo mais uma vez, orando mais uma vez pela escola, e ele falou: Senhor, lembra-te de mim, eu quero a escola. Aí diz que nesse dia o Espírito Santo falou com ele assim: por que você está pedindo aquilo que eu já te dei? Eu falei: como assim? Eu já te dei a escola. Senhor, mas como? O Senhor já te dei, rapaz, você está me pedindo por quê? Se ela já é sua, se eu já te dei. Aí ele falou: já sei, caiu uma oferta na conta da igreja e eu estou desapercebido. E ele catou o celular e entrou ali na conta da igreja, na conta da oferta lá, né? Entrou e tal, não sei o quê. Quando ele abriu, R$ 2,98. Ele mandou o print para mim e eu pedi para ele: manda esse print para mim, porque quando eu contar essa história para alguém duvidar, eu tenho a prova aqui. Se quiser, se estiver duvidando,
Você me procura depois do culto que eu vou te mostrar o print que ele mandou para mim. R$ 2,98. Ele falou: o senhor está de brincadeira comigo. Como assim? O senhor está falando que eu já tenho a escola. Eu olhei na conta, não tem dinheiro. Como que eu vou começar a construir essa escola? Aí diz que o Espírito Santo ministrou no coração dele assim: quantos pães e quantos peixes eu precisei para alimentar uma multidão? Ele disse que começou a entender nessa hora. Ele falou: 5 pães e 2 peixes. Ele falou: quantos reais você acha que eu preciso para começar uma construção de uma escola? Ele falou: entendi. Catou o telefone e ligou para a construtora, para material de construção. Pode descarregar 2.000 blocos de cimento no meu terreno, um caminhão de areia, um caminhão de pedra e 50 sacos de cimento. Pode descarregar lá. Já desligou e já ligou para arquiteto, para engenheiro. Pode começar o projeto, nós vamos começar a construção da escola. Tirou o print da tela, mandou para a mulher dele, falou: amor, esse é o dinheiro que nós estamos começando a construção da nossa escola. Ela falou: você está maluco? Como assim? Falou: já mandei entregar tudo o material lá, nós vamos fazer o muro da escola, nós vamos começar fazendo o muro, mas o projeto já está sendo feito pelos arquitetos e pelo engenheiro, e é assim que nós vamos começar a nossa escola. Ele pegou no meu ombro e falou: pastor, falta só a fachada da escola. Eu já estou com quase 150 alunos e eu nunca tive um boleto atrasado, uma fatura do cartão de crédito atrasado. Sabe por quê? Porque eu ousei confiar que Deus já tinha me dado. Você não pode fazer o mesmo se não tiver uma convicção do Espírito Santo. Senão eu vou arrumar problema para o pastor Kleberson. Daqui a pouco você fala: o pastor falou lá, eu fui lá e financiei a minha casa, eu estou com 3 boletos atrasados. Por que eu sou diferente do pastor Sérgio, né, que recebeu essa bênção? Não, ele foi instruído pelo Espírito Santo. Se você também for instruído pelo Espírito Santo, vai lá e faça. Confesse com seus lábios aquilo que a palavra de Deus diz. Nós temos que aprender a falar ao problema, a confrontar as nossas limitações. Fale à montanha, fale à tempestade, fale à doença, fale diante da morte. O que Paulo quis dizer é que nós devemos nos gloriar não na esperança da doença, não na esperança do pecado, mas na esperança da glória de Deus. Comece a glorificar por antecipação, porque o mar vai se abrir. E você vai atravessar lá do outro lado. E você vai se juntar com o povo de Deus, com Miriam, e vai dançar na presença do Senhor. Comece a celebrar, porque o Senhor realmente já deu. E terceiro e último ponto: quando eu me firmo na graça, eu aprendo a lidar com as tribulações. O versículo 3 diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Nos gloriamos nas próprias tribulações. Se gloriar na tribulação é coisa de crente, filho de Deus, que é cheio da graça do Espírito. Gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. É diferente. Isso significa que no meio da tribulação, eu vou me firmar mais ainda na graça do Senhor. Diante do maior desafio, é nessa hora que eu preciso de mais graça. Porque diante de problemas pequenos, de coisas do cotidiano, normalmente nós acreditamos que por nós mesmos nós vamos dar conta de resolver. Mas quando o problema é muito grande, aí normalmente a gente fala: só por Deus, só Jesus para dar jeito. Já ouviu essa frase? Já falou essa frase algum dia na sua vida? Eu já falei muito. Diante de um problema, só Jesus, só Jesus. Tudo tinha que ser só Jesus, né? Tudo. Mas veja bem, Paulo diz aqui que ele se gloriava nas tribulações. Por que que eu devo me gloriar na tribulação? Por que que eu devo tomar um banho de glória? Eu tenho que tomar porque eu preciso ter revelação que um banho de glória vai mudar a maneira de eu enxergar a tribulação. Eu tenho que confiar no Senhor.
palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Pastor, mas eu não consigo entender como é que isso vai cooperar para o meu bem. Então gloria sem entender mesmo. Gloria primeiro e entende depois. Adora primeiro e entende depois. Vai servindo, vai amando ao Senhor, vai entregando a sua vida para Ele a cada dia. A primeira verdade é que a tribulação produz perseverança. Quando eu me glorio no Senhor, vai nascer perseverança no meu espírito. A tribulação produz um espírito perseverante, que não desiste, que não se abate, que não se abala. A nossa vida ela é feita de momentos, de montes, montanhas e vales, momentos de glória e momentos de luta. Todos nós passaremos por isso. Esse é o símbolo da vida. Tem gente que quer uma vida sem problemas, sempre reto. Mas o dia que você pegar o seu exame de eletro e tiver uma linha reta, sinto muito, mas você já morreu. Então a vida é exatamente como um exame de eletro, né? Pastor, mas é mais momento baixo ou mais momentos altos? Eu prefiro concentrar nos momentos altos, porque nos baixos eu estou pensando no alto, e quando eu estou no alto eu estou querendo que o baixo não chegue, não é? Mas quando eu estou no baixo eu estou dando glória, e quanto mais glória eu dou, mais rápido eu chego lá em cima. Amém? Então ela produz em mim perseverança. Você vai chegar num ponto da sua vida que as pessoas não vão conseguir discernir você. Como que pode? Passa por luta e continua dando glória. Passa por batalha e continua firme na igreja. Como que não desistiu? Como que não abandonou? O homem espiritual, meu amado irmão e irmã, discerne todas as coisas, mas ele mesmo não é discernido por gente comum. O Senhor está construindo em você uma estrutura de fé, para que você possa ser capaz de crer que Ele pode mudar qualquer cenário, a ponto de que nada nem ninguém seja capaz de fazer você retroceder na sua fé. Você vai chegar nesse ponto, o Senhor está construindo essa estrutura, porque depois de passar por certas tribulações, a incredulidade que habita na sua carne vai dar espaço à fé, que habita no seu espírito. Você vai dizer, Pai do céu, isso é fichinha, perto do que eu já vivi, perto do que eu enfrentei, isso não é nada, isso aí não é nada. Você sabe como que a sua fé é fortalecida? Diante dos embates, diante dos problemas e das dificuldades. É a mesma coisa quando você vai para a academia. Eu tenho dificuldade de ir para a academia. Eu tinha, né, amor? Minha esposa fala, primeiro você muda a confissão. Ela me ensina, muda a confissão, e eu mudo. Eu digo que eu gosto muito de café, eu sou apaixonado por café, igual ela. Sem açúcar. Não cheguei nesse ponto, nesse nível. Mas eu passava dentro da academia e passava repreendendo, está amarrado em nome de Jesus. Aquela esteira, tem um Exu grudado ali, eu não quero. Eu repreendia. Mas a partir de dezembro do ano passado eu decidi, eu não sou mais desse. Eu sou um atleta agora. Eu gosto de academia. Está vendo, pastor Cleves? Começa a declarar, eu sou bom de bola. Próxima Holy Fest nós vamos ganhar. Começa a declarar, aleluia. Não é? Muda a confissão. E eu mudo a confissão e isso está me transformando. De verdade. Então, eu praticamente tirei o açúcar da minha vida. Eu estou comendo mais saudavelmente. Fui para o nutricionista. Estou fazendo exames de saúde para acompanhar. Pastor, que isso? É falta de fé? Não. Isso, na verdade, é o desejo de ver o propósito de Deus se cumprir na minha vida. É o mensageiro ter mais vida para levar a mensagem. Por que eu estou usando o exemplo da academia? Você sabe como que os músculos crescem? Que os músculos aparecem e se fortalecem?
fazendo força, submetendo eles à prova. É engraçado que os professores lá, os personal trainers, eles fazem exatamente isso. Aí você pega 20 quilos, você levanta, começa a levantar 20 quilos, aí ele vê que está muito fácil para você, fala, não, 20 não, hoje é 25, fala, não, mas 20 já está, não, está muito fácil para você, vamos aumentar esse negócio aí, está amarrado, né, Cleber? Seu treinador está aí. E aí, o que acontece? Aí, quanto mais peso você suporta, quanto mais força você faz, mais você vai crescendo. Na sua fé não é diferente. Você vai suportando certos níveis de tribulação e você vai se tornando um homem mais forte no Senhor, mais firme na sua fé. A intenção do diabo é acabar com você. É a mesma intenção do seu professor, pastor Klebers, quer acabar com você. Entendeu? Não é? Concorda, pastor? Quer acabar com você, mas sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar mais forte. Não é? É você que é o treinador? É você? Tem cara de treinador mesmo. Rapaz do céu, o homem ali, né? Deve ser mole não, hein? Você tá doido. Olha o tamanho do braço do homem, da minha coxa, rapaz. Mole é o diabo. Então, na fé é do mesmo jeito. Então a tribulação produz perseverança. O que é a incredulidade? A incredulidade é a carne governando o que eu penso. É a carne governando o que eu sinto. Incredulidade é a carne que ouve o que Deus diz e depois coloca, se não acontecer. Por quê? Porque a carne é treinada para desobedecer, para duvidar. Mas o Espírito Santo que está em você te conduz a crer, a perseverar, mesmo no dia da tribulação. E essa perseverança vai produzir o quê? O texto bíblico, o texto sagrado diz que a perseverança produz experiência. Chega de ficar contando experiência dos outros. Vamos ter as nossas. Eu estou contando a experiência do pastor Sérgio da escola, agora eu quero ter a minha experiência. Eu vou contar a minha experiência. Não tem dinheiro para comprar a escola, mas a escola já apareceu. A dona está doida para vender para mim, diz que não vende para mais ninguém, diz que é para mim, vai vender para mim. Eu concordei, falei, é verdade, vai vender para mim. Eu só não tenho dinheiro para comprar ainda. Mas eu tenho a fé que eu preciso. Eu creio, Deus vai me dar. E ele deu checkmate, nem te avisei, até abril. Mas tudo bem, Deus vai conceder o milagre. 2 Timóteo 2,15 diz o seguinte, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Veja, o que ele diz? Procura apresentar-te por causa da comunhão que você tem com o Senhor todos os dias. Todos os dias. A palavra no grego é dokimos. Dokimos era uma moeda padrão que servia para comparar as moedas. Quando alguém recebia um pagamento, ele pegava uma moeda padrão e conferia com a moeda que foi entregue para ver se tinha a ver, se era parecido. Então que você seja o dokimos de Deus na terra. Que as pessoas olhem para você e falem, esse é homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Por quê? Porque aprendeu que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiências poderosas com o Senhor. Paulo diz que se gloriava nas tribulações, porque as tribulações produzem experiência. E essa experiência vem quando nós estamos vivendo uma situação muito parecida com as que ele enfrentou, muito parecida com o que Jesus enfrentou. Se você está vivendo dias difíceis, ouse se levantar e confessar a palavra. Ouse se levantar e se gloriar no Senhor. E por último, a experiência produz esperança. Esse é um texto interessante, porque diz que a tribulação veio, mas ele não murmurou, não desistiu, não baixou as mãos, tomou um banho de glória, e aquele banho de glória fez com que ele perseverasse. E a perseverança produziu nele experiência, e a experiência produziu esperança. Essa esperança no grego, significa, a palavra original é elpis, que significa expectativa de coisas boas, alegria confiante de que algo bom está para acontecer. Eu quero encerrar essa palavra, enchendo você de esperança. Algo bom está para acontecer na sua vida. Algo grande e poderoso está para acontecer na sua vida.
Eu quero que você saia por aquela porta ali, hoje, confessando isso. Deus está preparando algo poderoso para mim. Pastor, mas eu só tenho R$2,98 na conta. Tira o print também, para você contar o milagre depois. Pastor, mas olha o que o diagnóstico está dizendo, está aqui a prova. Realmente eu estou com um problema de saúde, está aqui, está escrito. Pois é, guarda esse papel, para você depois mostrar o que foi que Deus fez com essa enfermidade. Se glorie no Senhor nessa noite. Fica de pé no seu lugar. Se você já passou pela tribulação, você já tomou um banho de glória, se você já perseverou, experimentou, né, que funciona, isso fez de você uma pessoa cheia de esperança. E sabe o que isso vai transformar? Vai transformar você numa pessoa indestrutível diante do reino do Espírito. Essa palavra, na verdade, é para você. Sabe, irmãos, cada vez que nós, na verdade, experimentamos do amor de Deus, cada vez que nós temos a experiência de nos sentir amados pelo Senhor, independente do que está acontecendo ao nosso redor, eu confio no meu Pai, eu confio no meu Senhor. Pastor, mas o céu, a casa está caindo na minha cabeça, eu estou passando por muitas aflições e muitos problemas. Ouse nesse dia levantar a mão para o céu e dizer: eu sinto o amor de Deus em mim, eu sou amado de Deus, a graça do Senhor é superabundante na minha vida. Você vai descobrir que todas as situações que você enfrentou e enfrenta ajudaram você a ter uma fé mais forte, e você vai se tornar uma referência de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Firme-se na graça, não abaixe suas mãos, não desista, não retroceda, e o Senhor vai te conduzir de glória em glória. Amém? Talvez você está aqui vivendo, passando por momentos difíceis, e eu quero orar por você agora. A equipe também vai cantar uma canção, mas eu quero que você coloque a sua vida diante do Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua igreja, sobre cada pessoa que entrou nesse lugar. Pai, eu não os conheço, não sei o que estão vivendo e passando, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe o que cada um está vivendo, os desafios, as tribulações, os problemas. Ó Deus, eu quero declarar que o seu amor permanece, ó Deus, imutável sobre eles, que a sua graça está disponível para cercar com cuidado, com graça, cada um dos meus irmãos. Pai, eu quero declarar que essas tribulações, essas lutas, ó Deus, vão passar, e o que vai permanecer neles é que eles se tornarão mais cheios de fé, com uma fé robustecida, ó Deus, com uma visão mais ampla do seu amor, da sua graça. Eu quero declarar que esse problema não vai acabar com eles, pelo contrário, o Senhor vai torná-los mais fortes. Eu quero declarar que o diabo será humilhado, ó Deus, e toda vez que o diabo se levantar contra eles, tentando, ó Deus, esmorecer, tentando tirar a fé, eu declaro, eu profetizo, que eles vão tomar mais um banho de glória, vão se gloriar no Senhor e vão experimentar de uma porção ainda maior de favor, porque eles são filhos amados de Deus, desfrutam da paz do Senhor, e essa paz é impossível de ser tomada, é impossível de ser arrancada, porque foi o Senhor que conquistou, não fomos nós. Eu abençoo essa igreja, eu declaro, ó Deus, que eles viverão dias de glória ainda maior. Eu profetizo crescimento, avanço. Eu declaro que esse prédio vai ficar pequeno. Ó Deus, em breve teremos vários cultos acontecendo aqui. Oh Deus, porque o favor de Deus atrai pessoas que estão precisando, pessoas que estão desesperadas, perdidas. Eu abençoo os pastores dessa igreja, eu abençoo os líderes, discipuladores, os anfitriões. Eu declaro, ó Deus, um tempo de maturidade, crescimento, avanço, em nome de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, em nome de Jesus. O que eu vejo é um exército sendo levantado aqui, de homens valentes, de mulheres valentes, que se levantam pelo Senhor, com uma mensagem gravada no seu coração, com uma voz forte, para anunciar o amor de Deus, confrontando as hostes espirituais do mal, pisando na obra do diabo, pisando na enfermidade, pisando nas cadeias que o diabo colocou
nas vidas, nas famílias aqui ao derredor. Eu declaro, ó Deus, que o Senhor levará essa comunidade a crescer, a multiplicar, a avançar, em nome de Jesus. Eu declaro um novo tempo, uma nova história, e é o Senhor quem vai escrever, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem favor de Deus disponível para você. Não desista, se glorie mais no Senhor, e você vai experimentar um novo nível de vida e da graça de Deus na sua vida, em nome de Jesus.